E aqui, pessoal, eu trago pessoas importantes do mundo imobiliário para que você realmente entenda a importância da sua moeda imobiliária. Esse podcast é para você que quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel. O cliente que vai comprar a casa pronta, ele não quer fazer reforma, ele não quer construir. Então, Pega isso, anota isso. então quando a gente faz essa, a gente, como é que fala, esse exagero de personalidade e é um imóvel para vender, a gente realmente pode ter algum problema. Não quer dizer que a casa tem que ser toda branca, toda bege, sem personalidade. Boa. Mas, por exemplo, será que se a gente usasse, no lugar dele colocar uma pedra cor-de-rosa, ou colocar uma cor amarela, cor-de-rosa, uma pedra diferente? Que aí já agradaria a maioria das pessoas. Com tom neutro, né, Mari? Uma pedra com tom neutro, Uma pedra com tom neutro, com um desenho bonito, que a gente vai deixar o banheiro diferente. Algo que até eu vejo até um pouco feio de falar, mas algo mais comercial. Sim. Olá, tudo bem? Outro podcast é Moeda Imob, para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Silvinho, host desse podcast. Pessoal, essa é a minha introdução. Sempre falarei assim. E aqui, pessoal, eu trago pessoas importantes do mundo imobiliário para que você realmente entenda a importância da sua moeda imobiliária. Esse podcast é para você que quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel. Esses especialistas aqui eu trago para que nós, do mundo imobiliário, possamos entender realmente, de fato, o que significa isso. Ao meu lado, duas pessoas que a todo momento, em Uberlândia em específico, se vê e se comentam muito. Elas estão entrando no digital. Se preparem. São referência em Uberlândia, são arquitetas renomadas, a todo momento e a todo lugar, Mariana e Veridiana, Rivena Arquitetura, estão nos holofotes aqui da nossa cidade. Sejam bem-vindas, muito obrigado. Obrigado pela presença e pelo tempo de vocês. Obrigada a você pela oportunidade, né? E eu acho que a gente tem muita coisa para passar. A maioria das pessoas que vão fazer compras de imóveis são pessoas leigas nesse assunto, Exato. né? Então, eu acho que a gente tem muita informação, né? É isso aí. Fico muito feliz de estar aqui participando, fazendo uma coisa diferente da nossa rotina, do dia a dia, mas passando conhecimento e informação para outras pessoas que buscam adquirir um imóvel. Achei isso muito legal, muito, assim, como que eu posso dizer, incrível mesmo esse trabalho. Show. Que dá uma clareada para as pessoas realmente saber o que procurar, como está o mercado. E pegando as tendências do mundo que vocês vivem, né, gente? Que é diferente do mundo que eu vivo, é diferente do mundo que o cliente vive, é diferente que tem uma frase muito real no mundo de negócio, né? O óbvio para Veri e para Mari é uma coisa que não é óbvio para o nosso cliente, né? Então aqui esse fato nosso que a gente está nessa discussão de casos aqui que a gente vai trazer justamente para isso, para a gente passar a obviedade para os nossos clientes, eles entenderem que, aquilo é claro, assim como imóvel é moeda. Sim, gente, é uma preocupação muito grande com os nossos projetos a respeito disso, porque mesmo que um cliente chegue para a gente e fala que quer um projeto para morar, a gente expõe para ele toda a nossa preocupação Sim. com o mercado. Isso a gente respeita muito o gosto e o que o cliente quer, mas a gente sempre está fazendo os apontamentos do que é bem aceito ou não pelo mercado. Boa. Tem uma ideia que eu sempre falo, né, para as pessoas. O arquiteto ele não vende projeto. E aí vocês têm uma colocação muito legal que eu puxei nas redes, né? Vocês vendem a experiência de morar. Como que é isso? Decifre isso para nós.
Qual que é essa pegada do projeto de experiência de morar Mari Veri? É muito importante a gente conversar com o cliente e entender a rotina dele. Cada família tem uma rotina, né? Sim. Você vai ter uma família que tem 3 filhos, você tem uma família que não tem nenhum filho. Então, as rotinas são muito diferentes e o que eles vão viver na casa é muito diferente. Então, a gente tem que realmente conversar com cada pessoa para a gente atender os detalhes de cada família. Sim. Uma família que tem 3 filhos, a gente vai ter uma cozinha, a mulher ou o marido gosta de cozinhar, a gente vai ter uma cozinha muito maior, muito diferente, por exemplo, de uma família que é só um casal. Legal. Então a gente tem que pegar isso, pensar nos hobbies, que as pessoas, muita gente tem um ateliê, tem um hobby que às vezes precisa ter um carro a mais na garagem. Então a gente realmente escutar a pessoa para que a gente atenda essas experiências. Igual a Veri falou, é muito importante a gente pensar na questão da moeda imobiliária, né? Pensar que esse imóvel, ele realmente tem um valor de mercado e a vida da gente muda, né? Então, pode ser que daqui 5 anos, hoje você tem 3 filhos morando com você, daqui 5 anos cada um vai para uma cidade. Então, a gente não pode nunca deixar de pensar nessa questão de quanto vai valer esse imóvel, mas a gente consegue personalizar isso muito para deixar essa experiência mais prática, mais funcional e mais gostosa, né? Sim. E o que a Mari ressaltou, que a gente acha muito importante quando a gente começa a desenvolver um projeto, é realmente ter o poder da escuta. Escutar a necessidade real do cliente. Porque a gente está trabalhando com sonhos, então a gente vai na alma do cliente mesmo, entender qual é a sua rotina, a sua expectativa. Porque lá no escritório a gente não quer atender a expectativa, que a gente quer superar. E é isso que a gente escuta da maioria dos clientes. Nossa, eu pensei que ia ser uma coisa e foi muito melhor, foi transformador. E isso deixa o coração da gente quentinho, porque a gente quer, que nem a Mari falou, além de proporcionar uma experiência muito boa para o cliente, a gente quer atingir o sonho dele, que o sonho dele realmente transforme em realidade. E às vezes, quando a gente supera a expectativa, nem ele sabia que podia ficar melhor do que o sonho. E a gente consegue atender isso. Show. Gente, e assim, como... Vou melhorar a pergunta, mas como fazer esse balanço entre projeto, que você comentou, Mari, da necessidade real daquele cliente naquele momento, correlacionando com a moeda do futuro. Como balancear? Cara, você precisa disso, mas vamos pensar no futuro também? Porque ou você vai fazer o upgrade ou você vai fazer o downgrade. Tem essa, né? Que às vezes eu começo aqui pequeno com até onde eu consigo ir. Vamos falar, cara, hoje eu consigo uma casa de 2 milhões. Mas amanhã eu tenho condição de ir para uma casa de 5. Como eu valorizar que seja daqui 5 ou 10 anos isso? Porque é uma linha muito tênue, né? De fazer esse acerto. No ponto de vista de experiência de vocês, como correlacionar isso para que ele não perca sobre a moeda? A gente tem que fazer bem feito, Silvinho. Então, a pessoa ela tem 2 milhões para fazer a casa. Vamos fazer uma casa muito boa de 2 milhões. Boa. Não é a gente pensar assim, não, mas eu preciso de uma casa muito maior que isso. Mas hoje eu tenho 2 milhões, espera. Daqui 2, 3 anos você vai ter 4. Boa. Então, vamos fazer uma boa casa de 2 milhões. Então, é uma casa que tem um acabamento legal, com menos cômodos. Porque quando a gente fala em arquitetura, querendo ou não, nós vamos esbarrar no valor do metro quadrado. Pronto. Essa é a nossa realidade, não dá para fugir disso. Então, vamos fazer bem feito o que a gente fizer. Até porque, no futuro, o bem feito vai ser vendido fácil. Boa. Acho que é por aí, né? É por aí. Eu falo assim, que não é só o poder da escuta que a gente tem que ter, escutar o cliente também tem que escutar a gente para dar o projeto assim perfeito, casar todo o sonho com a parte financeira, casar com o mercado. Então, quando a gente tem essa interação, a gente consegue chegar no ponto auge, sabe? No auge mesmo. Porque é que nem a Mari falou.
quando o cliente tem aquela expectativa, então a gente sempre vai propor que ele faça sempre o bem feito, nem que ele tenha que abrir mão de algumas coisas. Às vezes o cliente pede coisas também muito absurdas e a gente vai falar assim, vamos pensar, isso tem os prós e os contras, é isso mesmo que você quer? Então, sempre levando para esse valor de mercado imobiliário, a gente sempre faz essas pontuações. E já aconteceu, assim, de fato, vocês terem que fazer algo que vocês não quisessem? Tipo, pô, velho, eu tive que fazer, mas... E vocês tiveram que fazer e... Não problema, né? Mas acabou acarretando algo que vocês falaram que ia acontecer? Teve de fato alguma coisa? Várias vezes. Mesmo, Mari? Acontece bastante, com certeza. Assim, escolhas simples, vamos pensar assim, por exemplo, às vezes na escolha de um piso. Por exemplo, já tem muitos anos a gente fez uma casa toda branca. Aí eu lembro que foi uma luta, ela queria até o piso, era uma casa bem grande, ela queria o piso da casa completamente branco. Aí eu lembro que eu apresentei um piso pra ela que ele tinha um pouquinho de cor, porque o branco ele encarde muito fácil, né? Encarde. Nossa, é muito difícil a manutenção. E um ano depois a cliente falou assim, Mari, realmente, você tinha razão, o branco é muito difícil, ele vai encardindo com o tempo. E até de outras coisas, sabe? Às vezes a gente tá conversando, eu acho que essa parte financeira, ela pega muito na nossa profissão, né, Verita? Sim, com certeza. Então, às vezes a pessoa chega lá, eu preciso de uma casa com 4 quartos, sala de TV, 2 escritórios, e aí às vezes a gente comenta, olha, mas não cabe no terreno, o preço vai ficar muito alto. Não, mas a gente dá um jeito. Às vezes as pessoas acreditam, eu vou contratar uma mão de obra mais barata, que acaba saindo mais cara ainda. E aí no final se enrola com aquilo, e aí até lembra, fala, nossa, vocês falaram que o valor ia ficar mais alto que isso, né? Então acontece sim. Não é todo mundo que está pronto para essa escuta, né? Não é todo mundo. E olha, todo mundo que entra lá no escritório, a hora que a gente começa a falar de terreno, começa a fazer o briefing, eu falo assim, gente, não existe terreno bom e terreno ruim. Existe projeto bom e projeto ruim. O projeto tem que ser adequado ao seu terreno e, consequentemente, o quanto você quer investir. Isso é muito importante. Veri, aprofunda mais sobre isso. Vamos entrar mais dentro disso. Pensa nisso que você falou. Quando um projeto é bom e quando um projeto é ruim? Depende de quais fatores? Sim. A primeira coisa que a gente fala, principalmente quando a gente quer começar o nosso briefing, para começar a conversar com o cliente, a primeira coisa que a gente vê no terreno é a insolação. Então, a gente tem que fazer uma setorização muito grande desse terreno para saber onde vai ficar o quê. Porque, às vezes, as pessoas têm ideia fixa, por exemplo, um exemplo, que a piscina e a área de lazer tem que ser virada para o fundo do terreno. E, às vezes, eu não tenho essa condição por causa do norte. O sol da tarde está lá. Como que eu vou colocar uma varanda, uma área gourmet gostosa de receber, tanto de dia ou de noite, virada para um sol quente? Não tem climatização que vai ser legal, porque você está lá na piscina, na área gourmet. Não vai ficar uma situação agradável, vai ficar quente. Parece um detalhinho muito bobo, que é aí onde é muito importante relação projeto com a moeda, porque é só depois que você vive que vê. E vou falar com vocês. O comprador de imóvel, ele não sabe esse detalhe, e esse detalhe não é óbvio e não se torna importante. Sim. Porque, tipo assim, ó, eu tenho um grande amigo, vizinho meu, no condomínio que eu moro, que a piscina dele é no fundo e o sol da tarde bate na churrasqueira com a piscina. É insuportável ficar. Ele não usa durante o dia nesse lugar, né? Eu já fui lá, mas não dá pra ficar. Não dá, realmente. Queima e é ruim. Como demonstrar isso de fato para o cliente que quer construir o seu imóvel, quer construir talvez o projeto de vida dele? Sim. O projeto pensando no sonho, como você chegar nele nesse ponto, falando assim, ô fulano, olha isso. Porque eu vejo muito, ainda, século XXI, construtor fazer projeto da cabeça dele e achar que vai vender.
Como explicar isso para os nossos clientes que estão aqui escutando, como de modo prático, mostrando a obviedade da profissão de vocês para o cliente final entender sobre isso? Insolação, cara, é muito forte isso. É muito forte. Mas eu, para falar a verdade, eu não acho que eu vou falar para o cliente insolação, só isso, né, Mari? A gente vai demonstrar. Fala, olha, o sol da tarde, por exemplo, aqui, vamos supor, é uma fachada noroeste que bate sol a tarde inteira. Você vai querer ter esse incômodo na hora que você está sentado lá recebendo os amigos. A gente pressupõe que é onde você vai passar a maior parte do seu tempo quando você estiver com a sua família, tomando sol, num lugar quente, desconfortável. Então, a gente sempre procura conforto, boa iluminação, boa ventilação. Então, às vezes é até surpreendente, porque o cliente às vezes está esperando um estudo, a gente faz um estudo preliminar primeiro, e a gente faz toda essa setorização, esse estudo, né? Sim. Então, é aí que a gente vai apresentar. Às vezes a pessoa leva um susto, mas aí a gente vai explicando. Tem uns clientes que são irredutíveis. São esses, né, Clamari? A gente já teve cliente que realmente bateu o pé e quis a área de lazer para o sol. Para o sol, já fizemos a área de lazer completamente voltada para o sol. O que aconteceu? A gente fez maquete, mostrou no 3D, olha, tal hora vai bater sol aqui, tal hora. A gente foi fazendo um estudo de insolação de hora em hora no projeto dele para ele entender como que o sol ia entrar nesse espaço gourmet dele. E mesmo assim ele quis. Aí ele não quis entender. Aí a gente pegou, realmente, ele foi viver a casa, morar na casa dele, e hoje ele procurou a gente e falando que realmente não era confortável e fez outro projeto com a gente. Agora ele escutou mais a gente, né, Maria? Fez o oposto. Aprendeu na dor. Aprendeu na dor. Mas não é uma das coisas mais difíceis, né, Veriel? Que a gente fala sobre o sol, como o nosso clima é muito quente. Então, acho que as pessoas não têm muita dificuldade para entender isso, né? Não tem. É um caso pontual só de algum outro cliente que fica com essa ideia muito fixa. Mas o que eu vejo, assim, como cliente que quer fazer a sua casa e, tipo, nesse caso acontece mais com moradia, né? Porque o construtor, ele entende e entrega nas mãos de vocês. Sim. Certo? O construtor chega, assim, faz aí, eu confio e pronto. Agora, o morador, às vezes, ele tá com uma ideia, um pensamento, às vezes ele até desenhou, né? É a casa que ele conhece já, né? É uma casa que ele já entrou, então ele tem essa como o ideal, um conforto, né, mental ali de satisfação. Aqui o fascista, ele entrega pra vocês, queria assim. Aí você chega e fala assim, cara, mas não pode ser assim por conta do sol. O sol aqui no seu lote, no seu terreno é diferente do que você tinha. Sim. E isso é muito importante, mas parece um detalhezinho muito fútil pro morador final. Parece. E é difícil lá no começo você imaginar, né? Teve uma história que foi legal. Teve uma cliente que nos procurou, ela sabia exatamente a casa que ela queria, mas ela ainda não tinha comprado terreno. Ela falou, eu quero a casa assim, 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 a varanda é virada pra tal lugar. Eu falei, aí a gente conversou com ela, falou, então você precisa de um terreno nessa posição, com essa dimensão. Ela queria uma casa térrea, tinha que ser um terreno grande, numa posição específica. E aí uma corretora estava atendendo ela, eu não conhecia a corretora, eu sei que a corretora mandou um áudio para ela, falou assim, então quer dizer que metade desse condomínio aqui, os terrenos são ruins? Não, os terrenos não são ruins, foi o que a Veri falou. Mas só que aquele projeto, não, a varanda não vai estar virada profundo. Então, não é que o terreno é ruim, é que para a expectativa daquele cliente, o terreno não era adequado. Mas acaba sendo mais difícil, né, Mari? De achar o lote ideal, com um preço ok, que a não ser que eu faça, cara, pode ser qualquer valor, pode comprar o lote que eu quero, tá? Mas geralmente não é assim, né? Então acaba se tornando mais difícil. Quando tá com um projeto com a insolação X. Não, Silvinha, eu vou te falar, a gente adora desafios lá no escritório. Quando chega aqueles terrenos bem diferentes, bem irregulares, é muito gostoso. Aí depende da insolação, você propõe uma coisa totalmente diferente do convencional. É uma delícia. A gente ama, né, Mari? É muito bom quando a gente consegue realmente causar essa surpresa no cliente. Sim. Ontem a gente estava apresentando 2 clientes antigos, nossa, já vi você conversando com eles, o Gustavo e o Diógenes. Demais, meus irmãos, meus vizinhos. E a gente fez um projeto para eles que eles não imaginavam. Então, na hora que eles sentaram lá, eles olharam o projeto tipo assim, nossa,
A fachada também, né? Aí depois a segunda etapa, que foi a fachada, porque a gente apresenta primeiro um estudo preliminar, vamos conversando, até ficar adequado às necessidades mesmo. O cliente falou, nossa, 100%, é isso mesmo. Aí a gente desenvolve todo um 3D, mas assim, não existe projeto igual. Por mais que faça, porque a gente segue a personalidade do cliente, o que o cliente busca, então cada projeto é único, é diferente, sabe? A gente segue mesmo aquela persona mesmo do cliente. Então, aí a hora que eles sentaram, a gente fica tão feliz que ele fala bem assim pra gente, nossa, de novo, vocês superaram as nossas expectativas. Diógenes e Gustavo, um beijo pra vocês. Eu tive com eles essa semana, encontrei com eles, estão reformando uma casa em frente lá de casa. A gente toma café lá na porta de casa. De vez em quando eu chamo eles para tomar um café domingo, final de tarde. Minha casa é sol da tarde, sol da manhã de frente, então o sol vai se pondo, tem uma sombra gigante na porta de casa, menino brincando e a gente tomando café. Um beijo para vocês. Cruzara Saad. Sim. Isso. Cruzara Saad. Gente, entrando nessa pegada aí que vocês falaram sobre imóvel único, exclusivo. Pegando esse gancho, a gente sabe que existem alguns condomínios aqui em Uberlândia que tem aclive, declive fortíssimos, né? Sim. Vocês até imaginam qual eu tô falando. Nessa não seria nem uma questão de polêmica, mas vamos pensar nessa. Existe para vocês, no mundo que vocês vivem, existem alguns lotes que são, não vou falar impossível, mas mais difíceis de fazer um projeto de casa? Com certeza. Se a gente pega um imóvel, um terreno pequeno e com muito desnível, é difícil da gente resolver. Se a gente tem espaço, é mais fácil de resolver, né? Sim, mas eu vou te falar um negócio. A gente não tem barreiras para projetar. Lá o escritório, a gente, que nem eu te falei, a gente adora desafios. E pra gente, isso a gente não tem barreiras mesmo. Nem eu te falei, a gente preza um bom projeto. Não é impossível de jeito nenhum. Declivaço. Não. Tô falando para um cliente que tem um lote que é declive brabo. Não, a gente vai propor a melhor proposta de projeto para ele, embora, claro que financeiramente ele vai gastar um pouco mais, que isso é importante ressaltar, né, que a gente deixe isso bem claro, mas a nossa proposta de projetos é sem barreiras. A gente vai fazer o que ele quer dentro do que ele quer. E nada é completamente ruim, né? Quando a gente tá falando de declive, né? Então, continuando com esse exemplo, eu tenho um declive muito grande. O meu terreno, o meu vizinho tá mais baixo que eu e eu tenho vista. Então, assim, nada é completamente ruim. Tem tudo os prós e os contras. Exato. O que pega realmente seria a questão financeira de... Sim, com certeza. De construção. Sim. Porque aí a gente tem que colocar acessibilidade nessa casa, então a gente vai pensar no elevador, que hoje é uma coisa bem possível. Muito mais muitas fácil, casas. né? Mais então, acessível hoje, né? Bom projeto resolve. Sim. Mas é um realmente pouco mais caro. Difícil, né? É mais caro. Difícil. Mas a arquitetura resolve tudo. Resolve tudo. A arquitetura resolve. Projeto é bênção. E resolve bem, né? Não é pra falar, vou só resolver de qualquer jeito, não. A gente vai realmente dar uma solução adequada àquele terreno. Eu tenho um casal de amigo meu que tem um condomínio e, tipo assim, não é declive. É tipo... É um barrão. 3 andares pra baixo. É bravo. 90 graus. E assim, vai ficar mais cara a construção. O pessoal tem que ter essa ideia. Com certeza, né? Sim. E aí, nesse caso aí, que realmente a arquitetura tem que entrar com bonito, tudo. Né? Tem que entrar bonito. A gente faz isso virar uma qualidade, é super possível. Por exemplo, teve cliente nosso que a gente criou um salão de festas embaixo, até tinha músicos na família,
E ele fala que é um espaço que ele consegue ficar lá até de madrugada, ele não incomoda vizinho nenhum, ele não incomoda ninguém. Foi tipo o lounge dele, que ele queria um espaço com acústica. Prós e então, contras. então foi pra Então a ele gente perfeito. aproveitou esse declive do terreno dele, a construção ficou inteligente e ele ainda tem um espaço que ele fala que utiliza bastante. E aí é muito também aquela parte que eu te falei do cliente, na hora que comprar também, avaliar um pouquinho disso, sabe? Eu tenho condição, eu compro qualquer um. Eu tenho menos condição, eu tenho que achar. Eu tenho que pensar, e muitas vezes também, eu acho que é um serviço que poucas pessoas conhecem, mas a gente faz assessoria na compra de terreno, que a pessoa fala assim, eu tenho tanto, preciso de fazer isso, então dá pra gente ajudar a pessoa a escolher o terreno melhor, porque realmente tudo começa aí, né? Sim. Quando o cliente chega lá no escritório e ele já tem o terreno, eu falo que a gente já tem umas regrinhas ali pra seguir, para que a casa fique boa, que seria a questão de declive ou aclive. Vocês não conseguem fazer o projeto sem ter um lote. Sim, com certeza. Consegue, mas aí tem que não, de jeito nenhum. O projeto de um lote você não passa pro outro. Mas a gente consegue falar direitinho, igual eu te contei dessa cliente, que ela queria a varanda virada pro fundo, então eu já falei qual que era a posição certa do lote que ela tinha que comprar. Então isso evita muito problema no futuro. Sim. Vários construtores hoje, a gente trabalha com alguns construtores desde que a gente começou, lá em 2009, Mário, que a gente começou, né? Nossa, faz muito tempo. Aí, que estão com a gente até hoje. Antes deles comprarem um terreno, eles consultam a gente, sabe? Falam assim, o que vocês acham desse terreno? Dá para fazer uma coisa legal? Teve um dos construtores que virou pra gente um terreno muito diferente, com uma frente enorme, mas ele era todo triangular, então não tinha uma área muito grande, mas tinha uma frente grande. Sim. E acaba que a gente perde o recuo por ser de condomínio. Ele ligou pra gente, dá pra fazer uma casa boa aqui? Eu falei, não, dá pra fazer uma casa incrível. Aí ele falou assim, sério, Veri, posso comprar esse terreno? Eu falei assim, sério, compra esse terreno. Aí ele comprou, ligou pra gente, eu falei, ok, vamos fazer. Depois passou uns dias. Massa, né? Um desafio gostoso. Nossa, eu gosto de Tiquina, eu imagino. Passou acho que 2 semanas, Veri, acho que eu vou vender esse terreno. Tá todo mundo me falando que não vai dar pra fazer casa boa aí não. Eu falei assim, então, você espera que você vai ter uma surpresa. Nossa, e a gente fez, ele ficou encantado com o projeto, ficou uma casa muito bonita, muito funcional. Foi né, que vendeu em 2 semanas? Foi, vendeu super rápido. E eu falo que assim, tudo que é diferente, porque ó, você vai vender uma casa, aí você tem um monte de casa de 2 andares em terreno de gaveta. Ali você tem 10 casas disponíveis. A hora que você entra essa é diferente de todas as outras. Então, se o cliente gostou dessa, você não tem uma não pessoa... Não tem um concorrente. Não tem. Exato. É verdade. E por isso que eu te falei, quando chega alguns terrenos desafiadores, entre aspas, porque é o que a gente gosta, são os melhores projetos. Porque realmente são as casas que ficam diferenciadas. Várias pessoas chegam pra gente lá no escritório e falam assim, nossa, ainda tentei comprar uma casa pronta, mas parece que tudo é igual. Então quando a gente tem essa oportunidade, a gente agarra assim e fala assim, agora eu vou dar o potencial sempre, que a gente tem todos, mas a gente fica muito satisfeito com o resultado no final. Show. Ô, gente, a arquitetura hoje, de quando vocês começaram, o que mais mudou? Você fala, puta, Silvinho, até desculpa o palavreado, mas Silvinho, quando nós começamos lá em 2009, não se usa mais isso, de curiosidade mesmo. Cara, talvez vocês achavam que fosse atemporal e não é mais. Existe? É uma pergunta de curiosidade mesmo, de leigo. Existe algo assim? Muitas. Cara, usava... não se pensa e fala mais nisso. Muitas coisas. Eu falo que assim, que tudo é exagerado, tudo que é muito, ele acaba ficando over. Bem mais rápido. Vamos pensar assim, um marmorizado, teve uma época que a gente usava uns marmorizados pretos com umas rajadas douradas, né, Veri? Passou. Foi duração curta. Vale. Agora, se a gente pega um marmorizado mais sutil, mais leve, não. Esse sempre vai ter alguém que gosta.
Então a gente tem que ter cuidado com esses materiais que são Sim, ter equilíbrio, né? equilíbrio sempre. E para tons mais neutros, sabe? Uma arquitetura mais neutra. Eu vou te dar um exemplo. Depois da pandemia, a gente teve um marco muito grande assim nas casas. O pessoal quis umas casas mais aconchegantes, mais gostosas. Então aquele negócio de pé direito muito alto, que não trazia aconchego, ficava uma casa mais fria, já não Não tá. tô usando pé direito mais? É assim, a tendência Bem não é essa, bem menos. Assim, ó, muitas vezes, às vezes o cliente entrava no escritório e falava assim, nossa, eu quero uma casa de pé direito alto e imponente. Hoje, geralmente, o cliente entra na casa e fala assim, no escritório e fala assim, eu quero uma casa aconchegante, gostosa. Acolhedora. Né? E a gente consegue isso com o pé direito mais baixo, usando materiais naturais, como madeira, pedra. Entrando nessa seara de pé direito. Pessoal, para que vocês entendam, pé direito é a altura do imóvel. Do chão, do chão até o teto. O que seria hoje um pé direito alto? A partir de qual tamanho? Ó, um pé direito duplo, poderia Duplo, né? Que é 2 vezes o pé direito, que a gente já usou muito, bastante, seria 6, 7 metros, né, 6, Mário? 7 metros. Hoje, para uma casa acolhedora, a gente chegaria aí, mesmo que a pessoa ainda quisesse um pé direito alto, maior, uns 3,60, 3,80 no máximo, né, Mari? Então, assim, por quê? Porque aí a gente tem a facilidade já de manutenção de esquadrias, a parte de iluminação, então a gente vai já caminhando para funcionalidade também. Entendi. Tá, aí é uma percepção de corretor, tá? Sim. E eu não é que eu... Não é um erro, mas foi sobre percepção de não entender sobre arquitetura. Vou dar um exemplo. Sim. Real. Do Esplêndido, certa vez eu entrei numa casa, final de 23 para 24, começaram a usar essa madeira aqui, essa cor. Mais claro. E na época usava o cinza ou bege pra painel, tal. Eu entrei na casa, velho, eu assustei. Falei, caramba, velho, o construtor viajou no meu anúncio. Cara, passou assim, uns 6 meses, tava todo mundo usando e ficou normal. E ficou massa, ficou legal. Sim. Aonde que a arquitetura entra com essa percepção? Onde vocês buscam isso? Tipo, puta, velho, vai começar a usar. É uma tendência que vocês trazem de algum lugar? Ou também tem um pouco de percepção do arquiteto pela experiência? Os dois, né? Acho que eu ia te falar agora as duas coisas. As duas coisas. Existe a tendência, né? Então a gente tem, eu falo que a arquitetura é igual moda de roupa. Então existem tendências, sim. Tem as tendências e o arquiteto também tem que estar sempre muito ligado no que funciona e o que não funciona. Então, além das tendências, a gente tem que pensar muito nessa parte de praticidade e funcionalidade das casas. Tá. Por exemplo, a gente vem de uma tendência muito forte de usar porcelanato na casa toda, tanto interno quanto externo. Sim. Hoje em dia, as pessoas já perceberam que o porcelanato externo ele é difícil de cuidar. O porcelanato ele tem baixa absorção, mas é assim, uma vez que ele suja, você não consegue... Não, mas o externo é aquele mais áspero, que não escorrega. Aquele da área externa. É porque eu tô com um chinelo agora que qualquer lugar escorrega. Então é o meu chinelo. Então a gente leva isso pra área externa, ele pega muita poeira e aí ele suja muito mais fácil. Quase caí ontem, inclusive. E cai mesmo, viu? Nossa, às vezes tem alguns clientes que não gostam desse porcelanato que eu te falo e colocam muito liso e dá um acidente sério. E lá em casa é porcelanato externo. Aí vocês estão falando isso aí, não é o porcelanato, é o chinelo. Não. E esse porcelanato TXT, ele é difícil de limpar. Então hoje o que a gente tem? Um monte de gente quebrando, trocando isso nas casas. E não é barato, né? Sim. É chato, faz sujeira. A obra é chata, né? Exatamente, é desconfortável. Então vai muito da gente ter essas percepções e e ir conversando com os clientes e fazer propostas mais interessantes. Hoje a gente está indo muito para a parte de pedra natural, por quê? Pedra natural a gente joga um ácido e consegue fazer a limpeza dela.
Coisa que a gente não pode fazer. Então, eu acho que são a gente tem que combinar essas duas coisas. É legal, a gente tem, as tendências são legais, geralmente são novidades, são coisas bonitas, mas a gente tem que pensar muito nessa parte também de praticidade e funcionalidade. Porque o cliente vai viver esse dia a dia, é uma linha tênue também, né? Saber onde não exagerar para não ficar... para não passar rápido, né? Sim. Aconteceu de um cliente construiu 3 casas num condomínio, internamente iguais, mas funcionais, 3 suítes, tal, e não vendia de jeito nenhum. Iguais, fachada? Fachada não igual, fachada diferente, tá. mas internamente... internamente iguais. Funcional, iguais, né? Mudava um detalhezinho na entrada e tal, mas era 3 suítes, banheiro no fundo, lavabo na frente, área churrasco e piscina. E a cozinha integrada com churrasco, mas fechando com esquadria e tal. E aí tinha um detalhe, eu queria a opinião de vocês, porque eu dei a minha opinião como assessor imobiliário. Sim. No nicho das suítes intermediárias, a suíte master e a suíte intermediária. E a suíte master tinha o closet também. O nicho do banheiro, um era azul e outro era amarelo. Na percepção de vivência de cliente visitado. Eu tive 2 clientes que não comprou por conta disso. Com certeza. O que vocês... isso faz sentido ou é muita frescuragem de cliente? O cliente que vai comprar a casa pronta, ele não quer fazer reforma, ele não quer construir. Então, pega isso, anota isso. Então, quando a gente faz a gente, como é que fala? Esse exagero de personalidade, e é um imóvel para vender, a gente realmente pode ter algum problema. Não quer dizer que a casa tem que ser toda branca, toda bege, sem personalidade. Boa. Mas, por exemplo, será que se a gente usasse, no lugar dele colocar uma pedra cor-de-rosa, ou colocar uma cor amarela, cor-de-rosa, uma pedra diferente? Que aí já agradaria a maioria das pessoas. Com tom neutro, né, Mari? Uma pedra com tom neutro, Uma pedra com tom neutro, com um desenho bonito, que a gente vai deixar o banheiro diferente. Algo que até eu vejo até um pouco feio de falar, mas algo mais comercial. Sim. E elegante. Pode ser comercial, mas não quer perder dizer elegância. Isso. Quando eu falo comercial, mais acessível. Mais... Que mais pessoas vão gostar, exatamente, né? Não ser uma coisa tão particular. Mas será que, pensando nisso, Mari, aí é uma percepção minha. É algo que com a decoração simples, saindo da arquitetura, resolve. Resolve muito fácil. Porque mesmo a pessoa que é mais extravagante, cara, ela faz extravagância com detalhe. Vamos pensar num banheiro. Um banheiro, a hora que a gente coloca um tapete e toalha de banho, eles têm praticamente a mesma área do que de um armário, do que de um revestimento. Então, se eu gosto de amarelo, compra uma toalha amarela. Exatamente. A gente sempre instrui os clientes que vão fazer casa para vender, para a gente seguir sempre esse aspecto mais de tons neutros, mais minimalista, sem muito detalhes, porque o detalhe depois vai estar na decoração, no design de interior. O cliente vai contratar um design de interiores e vai fazer de acordo com a personalidade dele. E os tons neutros não vão atrapalhar, independente do estilo que o cliente goste. Esse cliente, ele chegou pra mim e falou, Silvinho, e aí, cara, por que não vende? Aí eu virei pra ele e falei assim, irmão, parece muito até chato, mas o decisor da compra do imóvel, 90% é a mulher. E ela não tem esse acesso fácil que o homem tem de, não, é só ali trocar o nicho. Pô, velho. É fazer uma obra dentro de casa, é um negócio chato. Então, assim, esse detalhinho que é bom pra você, porque a hora que eu falei com ele, ele falou, não, mas isso é muito simples, é só ir lá e trocar. Eu falei, cara, pra você, né? Principalmente pra você que é construtor, que aí é muito simples mesmo. Um cara faz isso em meio dia.
Mas para quem tá comprando, esse detalhinho faz toda a diferença, porque quem tá comprando, esse cliente que eu tô atendendo, ele quer mudar amanhã, Mari. Sim. Ele quer mudar amanhã. Ele quer mudar amanhã. Ele não conhece pedreiro, ele não conhece pintor. E quer mudar amanhã. Às vezes ele tá morando de aluguel e já foi despejado, tem 2 dias para entregar. Então é uma decisão muito rápida que aquele modelo ali atrapalha, porque a casa do lado não tem. E eu vou te falar um negócio. Não é? Faz sentido? Sim. Sim, eu vou te falar um negócio. A gente fala que toda vez que a pessoa entra lá, o primeiro detalhe importantíssimo de uma casa é a fachada. A fachada, ela tem que ser um convite para você querer entrar na casa. A primeira coisa. Porque aí, se lá dentro tiver alguma coisa, lógico, seguindo todos os nossos padrões de qualidade, né? Se tiver alguma coisa que lá não agrade, vai ser irrelevante. Porque a casa já convidou, já falou para entrar, para ela sentir acolhida. Então, alguns pequenos detalhes já serão irrelevantes. E querendo ou não, né? Nesse ponto aí, tem o ego do meu vizinho em ver que minha casa é bonita na frente, pelo menos. Sim. Eu acho que a arquitetura, a gente fala muito disso. A beleza, ela traz bem-estar, né? Seja a hora que você entra na casa, total. dentro da casa. Então, acho que todo mundo, cada um com o seu ideal de beleza, mas todo mundo pensa nisso, né? Eu, na casa que eu moro hoje, meu vizinho construiu do lado. Puta, uma casa maravilhosa. Sobrado, tal. Ficou mais alta que a minha e tal. E a minha fachada tava com... Já tinha 2 anos que eu morava, ela deu uma desbotada na pintura. Pô, velho, mandei colocar aquela... Pra pintar, né? Como é que chama? Você viu ali no meu banheiro? Aquela microseixo. Já mandei pra um microseixo. Já deu uma valorizada. Já deu uma valorizada. Né? Aí, olha quanto isso é importante, pensando a cliente final, né? Como eu sou um morador também. Passou um amigo meu e falou, pô, Silvinho, sua casa tá até mais bonita, velho. Então, tipo assim, bom, né? Todo mundo percebia que já tava com um desbotamento e ninguém fala, né? Aí, cara, no que eu mudar, essa foi as palavras. Silvinho, sua casa tá até mais bonita. Sim. Aí você vê um detalhe muito importante que a gente sempre fala em fachada. As fachadas, a gente faz uma fachada bonita, imponente, sim, mas assim, o mais minimalista possível. Por quê? Porque a gente quer que daqui 5 anos, com uma pintura, parecendo que acabou de construir a casa, e ela pareça mais bonita também, entendeu? Sim. Então, isso é importante que você falou, tá vendo? Com uma pintura, você já deu uma renovada na sua casa, isso foi legal. E a gente não quer colocar detalhes que fica denunciando a época que a casa foi construída, entendeu? Às vezes a gente usa um detalhe que a tendência tá usando no momento, depois na hora que a gente vai ver, não ficou sem sentido. Fala assim, nossa, aquela casa lá é de 2025, porque 2025 tava usando, era isso. Nossa. Entendeu? E vocês conseguem enxergar isso, gente? Vocês conseguem bater o olho na casa e falar assim, pô, isso aí tem 3 anos. Não, que toda massa, casa que né, a gente entra, você sabe? Você vai olhar o tipo de esquadria, o tipo de piso, você sabe exatamente. O tipo de acabamento, a gente sabe exatamente de qual época que é a casa. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta que todo mundo que vem aqui no podcast na arquitetura, eu pergunto, que eu sou fascinado por isso. É um caminho, mas para 2 segmentos da área de vocês. Vocês vão entender. O que a arquitetura faz numa linha tênue para que o imóvel seja atemporal? Para que você use, igual você falou aí, Veri, daqui 5 anos. Como que isso aqui vai estar? Quais são os elementos básicos para a pessoa que quer montar a sua casa, ou aquele construtor que quer deixar a moeda mais valorizada? O que ele usa que ele fala assim, cara, daqui 10 anos sua casa tá atual? Existe ou eu tô viajando na maionese? Existe. Os elementos naturais. Por exemplo, aquele mesmo exemplo que eu te citei do banheiro, fez o banheiro amarelo. Por que não usou uma pedra natural?
A pedra natural, cada dia que passa, ela é mais valorizada. A gente não tem uma desvalorização de madeira, de pedra natural. Então, assim, é pensar numa casa sem os exageros e com materiais naturais, que cada dia que passa, eles se tornam mais valorizados. E eu acho que a chave é essa, né, Mari? Sem exageros. Então, por isso que a gente fala, vamos seguir uma linha minimalista, que ela sempre vai ficar temporal. Quando a gente vai detalhando demais, mais a gente vai datando a casa. Peguei nessa linha. Agora, a outra linha, aí é onde que para mim faz toda a diferença quando a gente fala sobre projeto atemporal. Disponibilidade do imóvel, vamos pensar casa morar. Como ser mais atemporal com projetos de disponibilidade interna? O que vai deixar a minha casa daqui 10 anos ok? Nossa, essa parte eu acho difícil. O que você acha, Veri? Assim, gente, eu imagino que seja, mas eu não tenho a experiência de vocês. Mas o que vocês poderiam dizer hoje e que daqui a 10 anos, pô, Silvinho, se eu fizer esse projeto assim, daqui a 10 anos vai estar ok. Talvez vai ter alguma coisinha de detalhe e decoração. Não tô falando decoração, tô falando de disponibilidade, Mari. Tipo, igual fazer casas hoje com uma suíte só, eu acho que ficou para trás. Quando a gente fala de um imóvel de alto padrão, né? Exato, se a gente pensar em imóvel de alto padrão, dentro de um condomínio, a gente sempre vai falar em 3 suítes, né? Sim. Então, acho que quando a gente pensa assim... é um multiuso, né, Mari? Se a gente for pensar na casa mais básica, assim, 3 suítes, um escritório multiuso. Boa. E um espaço amplo para receber, que a gente vê que todo mundo que tem casa quer receber amigos, família, e aí esse espaço vai variar de acordo com o terreno. Por exemplo, se eu tenho um terreno grande, eu quero dividir uma cozinha e uma área gourmet separada, e o terreno me permite isso, vamos fazer. Boa. O terreno não permite duas áreas boas separadas, então vamos fazer uma só. Então é importante você ter um espaço confortável para receber as famílias ou os amigos, de acordo com a disponibilidade do terreno. Eu acho que a palavra-chave aí foi integração, né, Mari? Esses espaços sociais bem integrados entre si e integrados com o externo. Eu acho que isso é o que as pessoas sempre procuram. As pessoas sempre querem espaços também descobertos, amplos, principalmente com famílias que têm crianças, que querem receber mais amigos. Espaço para menina. Integração com a natureza, o pessoal procura muito isso. Então, eu acho que essa integração com a natureza também nunca se perde, né, Mari? Hoje, eu acho que principalmente pelo que vivemos, o terreno tá muito caro, então acaba que a gente às vezes quer fazer uma casa, sobra pouco espaço livre, então a gente vê hoje clientes mais estruturados que a maior busca deles é por uma casa com mais espaço externo, né? Sim. A gente vê o tanto que isso está se tornando importante, valorizado, que é o espaço livre. O espaço livre também é utilizado, né? Não é só o espaço coberto. Total. Mas assim, quando a gente fala assim nessas disposições da casa, no projeto da casa, quando a gente fala de cômodos, dele ser atemporal, é difícil porque a vida da gente muda muito, né, Silvia? Por exemplo, a gente não tinha tanto escritório dentro de casa. A partir da pandemia, 2020, isso se tornou uma coisa muito comum para a maioria das famílias. Mas isso é uma coisa de 2020, né, Veri? Foi de 2020, exatamente. E 2020, um escritório em casa. Aconteceu uma tendência grande também, que eu achei que mudou um pouco dos projetos, de acrescentar 4 suítes, ter no mínimo 4 suítes, além do multiuso. Então a gente viu essa necessidade porque as pessoas se voltaram mais para casa, elas querem ficar mais na casa, receber mais, talvez até ter mais filhos. Então a gente viu que isso foi uma tendência também, né, Mari, de aumentar essa parte de ter mais quartos. Então, o que é importante, que eu acho, é uma boa setorização. Por exemplo, a área íntima está totalmente separado da área social e lazer todo integrado. Então, quando você fala num projeto assim, a gente já pressupõe fazer um projeto assim, independente de quantos quartos, ou se vai ter cozinha separada da área gourmet ou não, eu acho que a setorização é mais importante para transformar isso num projeto atemporal. Porque muda muito, né? Mas
eu acho que o grande detalhe, porque tem coisas que vão ficar over, né? Que é piso, que é decoração, nananã, isso aí, tipo, dá pra mudar. Agora, o que eu acho difícil, mas também existe um mercado em si, que é o retrofit, né? Que aí não tem banheiro, põe banheiro, mas aí, cara, é obra, né? E ele tem o seu custo, né? Eu Tem falo, um quando a gente custo. está falando de reforma, a gente tem que Exato. pensar muito, por que eu estou fazendo essa reforma? Ah, é porque Exato. esse lugar é muito interessante para mim? Vamos fazer. Exato. Agora, o que muita gente acredita e não acontece, porque vai ser mais barato, às vezes compra um imóvel barato, não imagina quanto vai gastar na reforma e depois fica chateado. Por quê? Na reforma nós vamos pagar para desfazer, a gente vai comprar o material de novo, vai fazer de novo. Então, se a gente for pensar, a reforma é até mais cara do que começar do zero. Sim. Fora surpresinhas, né, Mari? A gente tá lá olhando Casa a parede, de aí você 20 vê que a anos, você tem elétrica que não tá mudar tudo, funcionando. isso aí. Você vê que a hidráulica não tá funcionando. Então, reforma, a gente tem que pensar muito bem por que a gente tá fazendo ela para ser inteligente e as pessoas realmente ficarem satisfeitas com o resultado final. E tem muita coisa que fica muito legal. Sim. É só a gente ter essa expectativa correta. Entrando nessa pegada da arquitetura, da renovação do lar, eu gravei um podcast aqui com o Robson de São Paulo. Ele faz, a tendência dele é retrofit milionário. E ele me esclareceu e eu aprendi a diferença entre retrofit e reforma. Reforma é ser reformar, deixar do jeito que tá e atualizar. Retrofit é realmente atualizar, tem um suíte, põe duas, né? E aí É deixar com a cara do cliente mesmo. Atualizar. Né? E atual de fato novo. Sim. Né? Como que vocês veem esse tipo de mercado, que é um novo mercado, retrofit? Sim. Dentro de Uberlândia, vocês acham que tem esse mercado aqui ou ainda demora um pouco? Não, já temos esse Mesmo, mercado. você acha, Mari? Você acha que não? Não, acho que é muito pouco. Nossa, tem, já fizemos. E já fizemos uma obra incrível do Rafael, né? Mas assim, ficou totalmente incrível. Ele preferiu... Retrofit mesmo. Retrofit outra mesmo. Casa. Retrofit, virou outra casa. Até quem passa na porta nem sonha que era a casa anterior. Ficou muito legal. A gente tem até um publicado lá para mostrar no nosso Instagram, que ficou super diferente com a cara deles, né, Mari? Mudamos tudo. Então, não diria que é uma tendência aqui em Uberlândia, não. São poucos casos desse. Mas pode chegar a aumentar, né, Mari? Tem que ver, mas eu acho que não tem muita procura, não. Eu acho que não tem muita procura, Veri. Aí é percepção minha a mercado mesmo. Eu acho que é um mercado muito massa que vai começar a acontecer. Porque, se a gente for pensar, Veri, nós temos hoje em Uberlândia condomínios com mais de 30 anos. Sim. E casa de 30 anos, pô, tá toda desatualizada. Pode tá atual que for, mas ela precisa de um retrofit. Eu acho que é uma tendência que ainda é pequena por Uberlândia, mas, por exemplo, São Paulo tem toda hora. Com certeza. Mas é que ainda a gente tem muita disponibilidade de imóvel novo. Exato. Entendi. Entendeu? Mas vocês acham que é uma tendência de... Tô falando sobre mercado. Sim. Ok, que dá público e pode... Sim. Você acha? Nossa, eu acho. Sim, esse com projeto certeza. que a Veri falou foi uma casa no Paradiso Ecológico. Paradiso Ecológico é um condomínio mais antigo, né? Exatamente. Um condomínio que já deve ter o quê? Mais uns de 20 anos. 20 anos por aí. Eu acho que passa 20. Então ele comprou uma casa, aquelas casas de telhadinho assim, bem convencional, mas a casa, aí até o que você falou, né, sobre um projeto que é atemporal. O que era legal nessa casa é que ela tinha cômodos grandes, né, Veri? Sim. Ajuda aí, ó. Sim, Então, cômodos grandes. Então, com isso, a gente conseguiu fazer uma reforma que ficou fantástica. E ele conseguiu um preço legal dessa casa inicial. Porque a gente tem muito imóvel novo num preço alto, né? É onde está o mercado. Agora, deu trabalho. Foi fácil? Não. Tem o tempo, tem o trabalho, mas assim, valeu a pena. Nossa, valeu muito a pena. É onde eu enxergo o mercado, porque querendo ou não, o que eu tenho aprendido nesse mercado nosso é que chega um momento
que o imóvel não valoriza mais. Sim. Ou ele valoriza por estar atual, ou ele para no tempo, porque, cara, não dá para morar. Sim. Uma casa com três crianças, hoje, no nível de condomínio, é difícil ter só um banheiro. Sim. Às vezes você tem 2 meninas, um menino, 2 meninas, ou vice-versa. Cara, a menina tem que ficar sozinha, não dá para ficar com o menino. Então, eu vejo um mercado, Veri, de fazer igual esse cliente de vocês fez, comprou com preço menor, usou o dinheiro que ia comprar maior para reformar e ter a casa atual. Que aí já é outro valor. Nossa, eu acho super legal. Não tô falando, tô indo contra, não. Só tô falando sim. assim, que eu acho que ainda vai demorar um tempo. Não é o maior mercado, exatamente. Nossa, entendi. E estamos abertos a fazer qualquer coisa, né, Mari? Eu vejo que vai chegar isso aí, e quando chegar, quem souber vai se dar bem. Porque, por exemplo, alguns condomínios muito bem renomados aqui em Uberlândia, não tem mais lote. Sim. E é tipo assim, cara, eu quero morar perto do shopping. Beleza, mas é perto do shopping, ou você vai pro Solaris ou você vai pro Gávea. O Gávea não tem mais lote. Sim. Tem mais, mas tem, localização. Localização. E muita gente preza essa localização. Demais, a localização é premissa para, inclusive, valorização de imóvel. Com certeza. E praticidade do dia a dia, né? Uma boa localização, perto das coisas que a gente está acostumado a frequentar, da escola, do supermercado, isso no dia a dia vai te trazer muita praticidade, né? Você tá comprando tempo. Você tá comprando tempo também, além de imóvel. Marcela, você me vê aquelas 2 caixinhas que estão aí? Nós temos um quadro aqui, meninas, que eu tinha que ter deixado aqui. É um quadro com oferecimento de uma empresa grande aqui de Uberlândia, renomada. Marcela está trazendo aqui. É um presente para vocês. Um presente da Inconil. Ai, que legal. Muito obrigada. Uma parceira da Moeda Imob. E o quadro é o seguinte. Reflexão, conselho da Rivena, Mari e Veri para os clientes de vocês. Conselho / reflexão para os clientes de vocês. Apoio Inconil. O que vocês dariam de conselho para os clientes que ou vão chegar até vocês ou já estiveram com vocês? Pela experiência no caminho e no mercado que vocês têm. Eu acho que a primeira coisa é escolher um bom escritório de arquitetura para fazer o seu projeto. E eu falo assim, não só pelo que você vê nas redes sociais. Senta com o seu arquiteto, senta com o arquiteto, vê se você tem afinidade, liberdade de expressar tudo que você precisa. E caso seja apresentado alguma coisa diferente, você tem a liberdade de falar que não está te atendendo, porque isso é muito importante. Escute o poder da escuta de ambas as partes. Isso é muito importante, porque a gente está lá para valorizar o investimento que ele está fazendo, o investimento no sonho dele. A gente quer o melhor para ele. Então, quando às vezes a gente põe algumas reflexões para o cliente, valer se realmente vale a pena, os prós e os contras, a gente está convidando ele a pensar se aquilo mesmo vale a pena para ele. Legal. Entendeu? Então, esse é o conselho. Então, atentar ao poder da escuta e ser o mais claro possível com a gente, como a gente vai ser claro. Então, a clareza. Um bom trabalho, faça o melhor trabalho possível. Sim, com muita clareza. Eu acho que, resumindo o que a Veri falou, é a gente pensar em gestão e planejamento, que eu acho que é o que vai ajudar a gente em tudo que a gente fizer na vida, não pode ser diferente na casa, né? Boa. Então, a gente pensar em gestão e planejamento. Legal. Agora, gente, um outro quadro. Ô, Mari, eu sei que você não toma café, mas a gente vai fazer um quadro aqui que não tem jeito. Licença, deixa eu te servir. Não precisa, é só um brinde que nós vamos fazer. Ai, eu adoro brinde com café. Me servir aqui também. É o seguinte. É um quadro que eu trouxe das redes sociais, que é, vamos fazer um brinde aqui. Eu quero saber
de cada uma de vocês quem toma café na xícara de vocês do mundo imobiliário. Eu quero nome, mas entenda no bom sentido. Quem vocês respeitam, quem inspiram vocês no mundo imobiliário, para quem vocês tiram o chapéu, para quem é que inspira a Mari e a Veri no mundo imobiliário, quem toma café na xícara de vocês. Começa com você, Mari. Por gentileza. Olha, tem um escritório em São Paulo, FGMF, que eu admiro bastante. E eu escutei a história deles em uma palestra e achei muito interessante. Ele falou que numa época que todo mundo estava fazendo a mesma coisa em São Paulo, ele teve um investidor que falou assim, vamos fazer uma coisa diferente. Hoje, eles foram as pessoas que estouraram com esses apartamentos... Estúdio. E aí eles pegam um terreno super valorizado no meio de São Paulo, colocam um andar livre com jardim. Eu já vi esse tipo de projeto. Véio. Então, assim, eles conseguiram mostrar para as pessoas que bem-estar tem valor e que a gente não precisa de fazer tudo igual. Então, acho que esse pessoal da FGMF, eles mostraram, de fato, como que a arquitetura pode valorizar um imóvel. Hoje, a maioria, quando eles fazem projetos, as incorporadoras geralmente vendem tudo no lançamento. Que estética vende, né? Sim. E é uma coisa que a maioria das pessoas vai olhar e vai falar assim, o quê? Comprou o terreno no lugar mais caro de São Paulo, tá deixando 2 andares livres? Esse cara tá perdendo dinheiro. E não foi o que aconteceu. Porque o construtor, de fato, como construtor de fato, ele pensa em metro quadrado, né? É. FGMF toma café na sua xícara. Com certeza. Veri. Então, eu faço as minhas palavras da Mari, porque eu acho que arquitetos assim, que trabalham esse tipo de projeto, valorizam o bem-estar, que é o que eu falei, bati na tecla sempre, integração com a natureza é muito importante e a gente tem que trazer a natureza para o nosso viver. Então, para mim, isso é muito importante. Natureza é atemporal, né? Sim, com certeza. Agora, a pergunta que não quer calar. Mundo imobiliário. Quem não toma café na xícara de vocês, de forma alguma, não precisa de nome, pode ser característica. 2009 a 2026, qual característica de pessoas que vocês não fazem e não têm vontade nenhuma de estar próximo? Começa com você. Olha, a pessoa, assim, vários que não tem capricho, não tem zelo com a proposta, porque quando a gente realmente faz um projeto e quer que ele seja executado, a gente quer que ele seja bem executado. Então, causa enorme tristeza para a gente de ver... Que são as donas do projeto. Não ver ele bem executado. Então, acho que não tomaria de jeito nenhum esses construtores que não fazem com amor mesmo o projeto. Show. Dona Mari. Quem não toma café na sua xícara? Eu acho que está no mesmo caminho da Veri, né? Quando a gente tem construtores que não entregam um bom produto e principalmente construtores que não valorizam o projeto de arquitetura. A gente vê, às vezes, construtores que repetem projetos dentro de condomínios de alto padrão. Então, eu acho que é realmente essa a desvalorização do produto, né? Do produto final. Show de bola. Gostaram? Muito bom. Dava pra ficar mais umas 2 horas, né? Ah, já tá bom. Veri. Eu não sou muito fã de conversar muito, né? Mas gostaram? Foi legal? Muito bom. Jogo leve, né? Ai, desculpa, isso aí não vai sair não, né? Vai sair. Vai sair. Gente, obrigado. Mari, Veri. Realmente vocês são referências. Aonde que eu vou? Eu falei de alguns clientes que eu topei de projeto de vocês e que a gente entra e realmente é atemporal. Obrigado por fazer esse tipo de trabalho, porque reflete no meu. Sim. O meu é o início do projeto e o final do projeto. Então eu tô nessa intermediação e o trabalho de vocês é muito valioso para mim, como corretor. E muito bom ter vocês. Este canal, a Moeda Imob,
é um projeto que eu desenvolvi para nós, do mundo imobiliário. É de vocês. O dia que vocês tiverem e quiserem pensar em algo diferente ou algo que vocês queiram expor para os clientes e para a sociedade, contem comigo. Contem com o canal Moeda Imob. Muito obrigado por isso. Com certeza. Aonde que o pessoal encontra vocês nas redes sociais? Rivena Arquitetura, o Instagram. Rivena Arquitetura consegue falar com a Mari Veri. Sim, com certeza, sempre. De fato, ali vocês estão atuando. Sim. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom a gente ouvir o que outra pessoa... Você tem outro olhar, né? Que Sim. você já pega o cliente com a casa pronta. Então é legal a gente ouvir, ter essa percepção. Acho que sempre acrescenta. Sim, é o poder da escuta, né? Mais uma vez. Isso aí. Obrigado, gente. Tá bom, então, Valeu muito demais. obrigada. Pessoal, muito obrigado a você. Você que chegou até aqui. Você que achou interessante o que a Mari e a Veri falou sobre os projetos arquitetônicos, sobre a temporalidade, sobre o poder e a importância da moeda imobiliária. Muito obrigado. Se você achou interessante, encaminhe para alguém que você acha que vai fazer a diferença. Um beijo no seu coração. Valeu demais. Se você gostou, encaminhe e vamos juntos. O podcast A Moeda Imob está toda semana no Spotify, no YouTube. Acompanhe. Muito obrigado por isso. Um beijo no seu coração. Até o próximo. Valeu. Obrigado.